Olá para você que me acompanha, estamos começando mais uma edição do programa Controle Externo, programa que fala sobre o cotidiano, aquilo que fazemos aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E claro, é um prazer muito grande estar mais uma semana na sua companhia, não importa qual a plataforma que você usa para nos acompanhar. O que importa é que você continue a nos acompanhar. E se está aqui pela primeira vez, também reforço o meu agradecimento e explico como é que funciona a dinâmica do nosso programa. Bom, o programa Controle Externo, ele conta o dia a dia do Tribunal de Contas, sempre com entrevistados que vão acrescentar um pouco mais aquelas rotinas que nós fazemos aqui para desnudar, para quem nos acompanha e nos assiste, tudo aquilo que é feito nesse setor do controle externo, que é a nossa atividade fim e nome desse programa. Programa que é gravado aqui no Auditório Nobre Professor José Luiz Genhaia Mello, na sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem no coração da capital paulista. Eu sempre reforço, vou falar mais uma vez, de que você venha, estando aqui em São Paulo, na capital paulista, visitar a nossa sede. Inclusive, eu vou dar um spoiler aqui, não deveria, mas eu vou dar. Em setembro, nós teremos a inauguração do nosso memorial. É um espaço interativo que vai contar um pouco dos 100 anos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 100 anos completados no dia 6 de maio de 2024. Então vai ser um ambiente muito legal para visitação, para você saber não só da nossa história, mas também da história do Estado de São Paulo e da história do Brasil, em que contexto foram criados os tribunais de contas e toda a nossa história, que ela é muito relevante e muito bacana de ser vista. Então, anota na sua agenda, estou avisando com antecedência, mas para que em setembro você venha aqui nos visitar. E claro, a qualquer momento também estamos de portas abertas. O nosso programa ele é transmitido toda semana pela TV Alesp, a quem mando um grande carinhoso abraço por termos essa parceria já na terceira temporada do nosso programa na TV Alesp. O nosso muito obrigado, toda sexta-feira às 21 horas. E claro, para você que nos acompanha pela internet, não tem hora, não é? A qualquer momento você pode acessar os nossos conteúdos pelo nosso canal no YouTube. Não só o nosso programa Controle Externo, bem como tudo aquilo que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo produz na área audiovisual. São cursos, lives, palestras, nossas cerimônias, nós temos documentários, notícias e também, claro, obviamente, a transmissão ao vivo às terças e quartas-feiras das nossas sessões das câmaras e também do Tribunal Pleno. Então, você já sabe que lá você encontra tudo e se já está no nosso canal no YouTube, não deixe de dar o seu joinha, curtir, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Agora, gosta de podcasts? Também estamos lá. Nossos conteúdos, basta você procurar no seu agregador de podcast, estamos nos principais, podcast TCESP. Isso aí é muito legal e muito importante. E também na televisão, mais de 100 emissoras, TVs câmaras espalhadas pelo Estado e mais de 70 canais vinculados à Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Bom, é um prazer estar aqui com mais uma edição, porque hoje eu recebo uma amiga. A nossa presença de hoje aqui no nosso programa é da diretora de Contratos e Projetos do nosso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, minha amiga Patrícia Giz. Patrícia, seja bem-vinda, bom tê-la aqui. Muito obrigada, Fernando. Fico muito feliz pelo convite. E é uma honra estar aqui hoje. Bom, Patrícia, deixa eu apresentar você. Para quem não conhece, a Patrícia Giz, ela é graduada em Direito pela Universidade Brás Cubas e também pós-graduada em Direito Público pela Universidade Anhanguera. Tem experiência, bastante experiência, inclusive, no setor público, porque antes de estar aqui no tribunal, foi nossa jurisdicionada, né? Sim. Porque passou pela Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal de Suzano, aqui na Grande São Paulo, entre 2002 e 2005. Aliás, isso como escriturária, depois foi assessora jurídica, entre 2002 e 2007 ao todo, né? Na verdade, até 2012. Até 2012? É. Puxa Até vida. dezembro de 2012. Então foram 10 anos. Sim. Que bacana. E aí você entra no Tribunal de Contas em 2013. Então já são 11 anos. Sim, 11 anos. De Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E me conta, como é que foi sua trajetória? Você chegou aqui para a diretoria de materiais, é isso? Eu entrei pelo DGA, né, pelo Departamento Geral de Administração, porque eu sou agente da administração. Correto. Aí, como eu já tinha experiência no jurídico da Prefeitura de Suzano, trabalhando com licitação e contratos, eu fui encaminhada para a diretoria de materiais. Na diretoria de materiais, eu fiquei até junho no gabinete da diretoria de materiais e logo na sequência eu fui designada chefe do almoxarifado. Aí eu fui para a seção de almoxarifado,
onde eu fiquei até 2019, quando eu recebi o convite para ser diretora da DCP, que é a Diretoria de Contratos e Projetos aqui do Tribunal. E eu acho muito importante nós falarmos disso, e sua presença aqui, como você tem mais tempo de casa do que eu, vai que eu erre em alguma nomenclatura, e eu não quero ficar mal com os meus amigos. Mas o tribunal, ele se divide, obviamente, a nossa atividade fim é a fiscalização do dinheiro público. Se for simplificar no mais, cru possível. Nós aqui estamos para fiscalizar o dinheiro público, ok? Ponto. Mas nós temos outros setores que são mais que necessários para a casa funcionar, né? Nós temos os nossos departamentos, né, que são essenciais. Por exemplo, na área da fiscalização que é atividade fim, nós temos o Departamento de Supervisão da Fiscalização 1 e 2, né, onde estão na titularidade, né, o Dr. Carsola, o Dr. Paulo Massaro, cuidando disso junto à Secretaria de Diretoria Geral, que vão cuidar das diretorias de fiscalização, das unidades regionais e desse nosso trabalho efetivo, né, de fiscalização. E nós temos ao lado outros dois departamentos muito importantes. Quem acompanha o nosso programa já viu por aqui o diretor do Departamento de Tecnologia da Informação, o Fábio Xavier, porque não se faz nada hoje em dia sem tecnologia de informação, sem um computador, sem um sistema, etc. e tal. E dentro dessa diretoria nós temos a diretoria de sistemas, que é a do Vaz, do nosso querido professor Vaz, que já esteve aqui também. E falta estar aqui o Davi, né, José Davi, que é da DTEC, que cuida justamente da parte de hardware, digamos assim, de equipamento, né, nessa área de tecnologia da informação. E, falei desses setores todos, o DGA, que a Patrícia aqui me menciona, que é o Departamento Geral da Administração. Nós temos, aqui em São Paulo, nós temos esse prédio que nós estamos, que é o Anexo 1, que é onde ficam os gabinetes dos conselheiros, mais o nosso plenário. Nós temos o prédio sede, onde fica praticamente toda a parte administrativa, né, do tribunal e outras áreas, como a assessoria militar, a ouvidoria, a controladoria, que também são administrativos, né, por sua excelência. E no anexo 2 nós temos a parte de informática e de fiscalização, basicamente essa divisão na capital, mais 20 unidades regionais. São atividades meio, TI e DGA, que caminham para fazer com que nós consigamos ter a nossa atividade fim. E aí dentro do Departamento Geral da Administração nós temos infinitas áreas, várias que nós vamos trazer aqui. Gestão de pessoas, né? Você tem a questão de despesa, você tem uma série de nós outras. Temos 9 diretorias no DGA, né? São 9 diretorias? São 9 diretorias. Somos 9 diretorias. 3 voltadas para pessoas, né? Que são a diretoria de gestão de pessoas. Certo. A gente tem a diretoria que era o antigo RH. Isso, diretoria de pessoal também, Isso. né? Aí nós temos a diretoria de despesa de pessoal, né? Que é a DDP, que cuida da folha de pagamento, dessa parte financeira das pessoas. E nós temos o DASAS. A DASAS, né? É verdade. Que cuida das pessoas, da saúde das pessoas, né? A Fernanda já esteve aqui conosco. Isso, eu vi o dela também. E aí fora isso tem a parte mais operacional do departamento mesmo, que seria a diretoria de contabilidade e finanças, cuida do orçamento. A gente tem diretoria de serviços, diretoria de transportes, expediente, materiais e a DCP, que é contratos e projetos. Então nós somos, 9 no DGA. Então, hoje, dessa área, você é a primeira a estar aqui conosco. A segunda, né? Porque tem desse grupo que não é envolvido com pessoa assim. Isso. Pois é. E aí a gente vem aqui falar de contratos e projetos. Você, eu queria que você me dissesse, Patrícia, como é que foi... porque ela foi sendo criada de acordo com a necessidade que o tribunal, ao longo do tempo... Aliás, como tudo dentro do tribunal, né, e dentro de qualquer estrutura, o tempo, como eu acabei de dizer, nós fizemos 100 anos. O tempo vai mudando e as necessidades vão surgindo. É isso? Isso que aconteceu com a DCP? Exatamente. Aliás, a DCP é um exemplo claro disso. A DCP se iniciou com 2 sessões que eram desagregadas. Uma sessão de contratos que ficava dentro da diretoria de materiais, subordinada à diretoria de materiais, e tinha sua razão de ser, porque ali ela tinha toda a parte de compras, de licitação e, consequentemente, do contrato. E depois de um tempo surgiu a necessidade de se criar um núcleo para gerir os serviços contratados. Né? Então, dentro do DGA, no próprio gabinete do DGA foi criada uma seção chamada Núcleo de Gestão de Contratos. Então, ficava dentro do DGA as 2 coisas, mas em estruturas separadas. Então, o núcleo de gestão elaborava as demandas, né, os projetos, os termos de referência,
que depois eram contratados pela DM, que era a diretoria de materiais, que era a parte de contrato. Ficava um pouco desassociado, porque a pessoa que formalizava o contrato não era aquela que planejava e que depois ia executar. Isso ficou assim alguns anos. Em 2017, no começo do ano, foi criado um grupo de trabalho para se estudar a estrutura do tribunal, padrões de lotação e de estrutura, e nesse estudo, em 2017, foi apurado que seria muito mais eficiente racionalizar, centralizar essas demandas de contratos numa área só, que ficasse tanto com o planejamento quanto com a execução e a gestão. E aí, em 2019, pelo o ato GP 10 de 19, foi criada a DCP. Ela foi criada inicialmente com 2 sessões e 24 pessoas. Então, se virem. E simplesmente foi tirar as pessoas que estavam aqui na diretoria de materiais e no núcleo de gestão e juntar. Isso. Então, realmente se fundiram as 2 equipes num grupo pequeno, para o tanto de demandas que nós temos. Hoje nós temos em cerca de 200 contratos. Então, a gente tem 24 pessoas, era pouca, gente. Depois disso, com o decorrer do tempo, em 2022, depois da pandemia, a gente teve uma necessidade, a gente viu que na prática era importante que a gente também tivesse pessoas nas unidades regionais, porque isso também demandam da gente. Claro. E a gente não tinha esse contato. E no Departamento Geral de Administração tinha ainda uma seção no gabinete que era um apoio administrativo às unidades regionais. E eles estavam ligados diretamente no DGA. A gente percebeu que seria muito mais importante, interessante e produtivo Eficaz. que ele estivesse ligado diretamente nessa sessão de contratos. Porque aí ele conseguia passar para a gente as demandas, então a gente conseguia centralizar as demandas, e na gestão eles conseguiam ajudar a gente na fiscalização da execução dos serviços. Então, em 2022, a gente fez uma reestruturação da DCP e foram criadas mais 3 sessões, uma delas absorvendo essa sessão de apoio administrativo das unidades regionais. Então, toda a equipe do DGA que estava nas unidades regionais foi absorvida pela DCP, e nós dividimos a sessão de gestão em 3 sessões. Uma voltada só para obras e serviços de engenharia, a outra somente para ter serviços terceirizados, com mão de obra com dedicação exclusiva, que é no caso de colaboradores de limpeza, vigilância, que ficam full-time, presencial no tribunal. E o terceiro, que é de infraestrutura, que cuida de telefonia, que na verdade é o residual, tudo que não é, nem obras, nem mão de obra terceirizada. O que não encaixou ficou para cá. Então ficou plano de saúde, assinatura de periódicos, manutenção de frota e diversos outros serviços. Então hoje nós somos compostos de 5 sessões e 63 funcionários. Caramba! E você assume a DCP na gênese dela? Na gênese. Eu sou originária, eu sou a diretora originária. A diretoria... Elemento zero. Elemento zero, exatamente. Já que nós gostamos de cinema, né? Essa é uma coisa muito, né, de filme. Ela é o elemento zero que começou essa... A diretoria foi criada, a direção foi criada junto com a diretoria e já iniciei as atividades no primeiro dia. E funciona. Deu para ver que funcionou a ideia. É o que a gente trabalha para conseguir, né? A gente tenta. Agora, eu brinco muito quando eu vou às regionais, né? Que eu falo assim, toda regional tem um olheiro da Patrícia, né? Porque tem esse servidor que atua, né, como o braço da DCP local. Sim, infelizmente não temos em todas. Não em todas. Nós temos 6 regionais que nós não temos nenhum representante. Ainda. Né? Ainda. A gente tenta preencher, mas a gente ainda não temos. Na unidade de Marília, Araraquara, Andradina, 15, 16, Itapeva, Mogi Guaçu e Adamantina. Não temos, infelizmente. Tentaremos preencher essas vagas ainda, mas a gente tem até 2 funcionários por unidade regional, né? Então, assim, é o limite de 2 pessoas, que é para cumprir férias, licenças de saúde, afastamentos em geral. E sempre tem alguém. E essa pessoa cuida de toda a parte do DGA nas unidades regionais. Então, ele cuida desde a parte de contabilidade, serviços, expediente, contratos, projetos, pessoal. Tudo centraliza nessa pessoa. Porque essa pessoa consegue esse contato mais rápido com qualquer área da casa. E aí, Patrícia, entramos a sua diretoria, e a que eu respondo hoje, que é a comunicação, nós somos meio. E aí eu não gosto, sinceramente, eu nunca gostei dessa terminologia. Atividade meio, atividade fim, enfim. Até porque nós, do meio, nós realmente estamos no meio de todos. Eu acho que é por isso que é atividade meio. Não por ela não ser a finalística, né, daquilo que se faz aqui, que é fiscalização, mas porque a gente está no meio de todos. Você tem que atender todo mundo. Todo mundo. Limitado a um orçamento,
que existe. Correto. Né? Então, assim, a gente nós temos isso também. Temos importantíssimo. Nós temos um orçamento. Nós temos um orçamento que é finito. E temos uma lista de demandas que não é finita. Ela é infinita e é difícil para a gente estabelecer prioridades, né? Tanto que agora, com o plano anual de contratação, plano de contratação anual, que foi criado pela nova lei de licitações, ela facilita até a gente estabelecer essas prioridades. Né? Foi uma ferramenta importante para a gente, eu entendo que isso é importante, porque a gente consegue pelo menos já definir as prioridades para o exercício subsequente e se planejar nesse sentido, porque realmente ser uma diretoria meio é garantir que a atividade fim funcione. Então, a gente precisa estar disposto e tá ali antenado, porque a gente precisa de colaborador de limpeza para garantir que o banheiro esteja limpo. Ao mesmo tempo, a gente precisa pedir papel higiênico, papel toalha, para que os banheiros estejam abastecidos. A gente tem que ter manutenção de frota, seguro de prédio, plano de saúde. Tem que estar tudo ligado, porque senão isso tem reflexo direto na atividade da fiscalização. Então, a nossa missão é garantir que estejam todos confortáveis e seguros para o desempenho da sua atividade da melhor forma possível. Por exemplo, se não tem um carro funcionando, um tablet funcionando, como é que o nosso agente de fiscalização vai chegar até a cidade X para poder fazer, né, aquela pesquisa em campo, ver como é que está dentro da escola, numa fiscalização ordenada como nós fazemos aqui? É o tribunal todo, naquele dia, naquela hora, rodando o estado de São Paulo. Se a gente não tem, né, se dá um pepino em alguma coisa, é porque... Né? E isso tudo a gente faz, por exemplo, essa parte de tecnologia a gente faz muito em parceria com o DTI, com a DTI. Não, o DTI. O departamento. Fábio me corrige sempre. O departamento. A gente faz sempre muito em conjunto, porque não adianta você ter um equipamento e o Wi-Fi não está funcionando. Isso. Então, isso é um serviço que a gente tem contratado. Então, nós temos o contrato disso. Então, é importante que tudo esteja funcionando, porque senão realmente a atividade não funciona, não vira, né? Agora, Patrícia, tira uma dúvida aqui para o nosso público, que eu tenho certeza, como esse programa ele serve não só para os nossos jurisdicionados aprenderem um pouco mais sobre o que nós fazemos, mas para o público geral, cidadão em geral. Nós temos, em primeiro lugar, o governo é o maior cliente do mundo, né? Porque os governos compram tudo, né? O setor público compra tudo de tudo. Não vou nem falar governo, vou falar setor público. O setor público precisa desde uma caneta até um avião. Né? Coisa que eu não preciso. Posso precisar de uma caneta, um avião não vou precisar. Né? Uma empresa privada pode precisar de uma caneta, não vai precisar de um avião, mas nós compramos, o setor público compra de tudo. Sim. Você compra alimento, você compra materiais de escritório, materiais de limpeza. E aí eu queria entender a diferença, porque é assim, nós temos então licitações e nós temos contratos, é isso? São jeitos diferentes de comprar, porque o contrato ele decorre da licitação. Ele decorre da licitação também, mas o contrato me dá a ideia de algo que vai rolar por um tempo, do que diferente de uma compra que eu vou comprar X unidades de uma coisa. Na verdade, a regra é todo contrato decorrer de uma licitação. Correto. Ponto. Mas existem hipóteses de dispensa e de inexigibilidade de licitação. Isso já dentro da nova lei. Da nova lei, da antiga lei. Já só mudaram os artigos. Hoje, é que está valendo para você que me assiste, 14133 é a nova lei, de licitações. Então, se você procura, tem muito material no nosso site, tce.sp.gov.br, para você que é gestor público. No nosso canal do YouTube tem vários seminários, várias lives e várias coisas. Feito esse parênteses, tem muito conteúdo, né? Feito parênteses, muito bem feito, porque temos palestras, seminários interessantíssimos. Temos um livro, inclusive, que é a visão dos nossos servidores de várias áreas acerca da nova lei de licitações, artigos comentados. Sim. Tem muita coisa. Tem muito material, inclusive muito interessante, que a gente usa bastante lá na DCP. Ah, é? Que bom. São os clientes. Tá vendo? São os clientes. Então isso significa que funciona. Se nós usamos aqui em casa, é porque funciona. Usamos e assistimos presencial praticamente todas. Isso é verdade. Viemos aqui no plenário assistir, inclusive, a maioria deles. Isso é verdade. Então, em tese... Tudo tem que ser licitado. A regra é licitar. Ok. Então, você tem hipóteses que permitem... Só outro parênteses. Por que licitar? O que isso garante um certame, garante que aquela compra seja mais transparente, haja condições de participação de vários... A licitação ela garante minimamente que haja impessoalidade no processo de seleção de quem vai ganhar. Assim, não é meu amiguinho que vai vir. Exatamente. Vou endereçar para tal, porque eu já conheço. Não.
você tem pessoalidade, tem ampla participação, qualquer pessoa que atender os requisitos pode participar. Em tese, você tem eficiência, porque você tem o menor valor. Então, assim, o critério de avaliação disputa. quando não for por melhor técnica ou técnica e preço, o geral é menor preço. Então, a administração sempre vai estar comprando no preço mais interessante para ela. Isso fazendo um parênteses, nem sempre significa melhor contratação. Correto. Então, assim, a gente tem que ver se o que a gente está comprando equivale ao que está sendo ofertado e estando em termos, atendendo o termo de referência, especificação, memorial descritivo, você consegue obter uma compra que não teve direcionamento de nenhum tipo pelo menor preço que foi ofertado numa sessão que é aberta, hoje, online, praticamente. Todo mundo participa do começo até o final da sessão e consegue acompanhar todas as conversas, porque as conversas acontecem ali no ambiente de rede. Um chat aberto ali. Antigamente, pela lei antiga, nós usávamos aqui no estado de São Paulo a BEC, que é a bolsa eletrônica de compras do estado de São Paulo. Não existe mais? Existe, mas agora as licitações elas vão tramitar toda pela plataforma do governo federal, que é o Compras.gov. Então, assim como todos os nossos jurisdicionados, nós também migramos para o Compras.gov. Então, isso é um sistema novo que vai... Na verdade, não é novo, ele é um sistema que já existia. Mas agora vai ser único. Vai, aqui para o estado de São Paulo, o estado de São Paulo tinha sua bolsa própria. Agora ele migra também para uma plataforma que praticamente todo o país já usava. Que legal. Então, a Prefeitura de Borá, a de Suzano. A de Suzano, fora do estado, Rio de Janeiro, todo mundo. Interessante. No mesmo, então vai estar todo mundo, como é que fala na música? Todo mundo tocando na mesma nota. Na mesma nota, exatamente. E aí estamos todos nessa migração. A BEC, inclusive, fez toda uma parte de acompanhar essa migração, de orientar, porque nós somos vários. Nós éramos vários inscritos aqui na Bolsa Eletrônica de São Paulo, então ela fez essa migração acompanhada, né? A gente fez uma migração acompanhada. Estamos todos também no Compras.gov. E é interessante, porque você já consegue no Compras.gov, tem uma ferramenta nova pela nova lei de licitação também, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas. Então você já consegue publicar o extrato nesse portal, se você está nessa plataforma, ela já é uma consequência do próprio sistema. Então é muito interessante. Estamos todos aprendendo, né? A gente também migrou recentemente para essa plataforma, mas a gente já verificou que é uma coisa simples, é muito mais a ansiedade da mudança. Natural, normal. O que é normal, né? A nova lei exige que a gente se adapte às novas regras, mas com muita calma, porque o processo é o mesmo, né? Na verdade, a gente só melhorou alguns procedimentos e mudou o número de alguns artigos, que eles continuam lá, é só a gente se ajustar às novas regras. Pois acho que isso é importante. E aí você fala algumas coisas que eu queria entender. No setor público, nós temos o tal do termo de referência. Sim. Eu quero comprar celular, vamos supor aqui, está aqui. Mas eu não posso dizer que eu quero esse. Não. No universo público, não posso. Não, você pode descrever o que você O que eu preciso. O que você precisa. Isso. Você pode até colocar alguma marca de referência igual, tipo equivalente, superior, sem restringir. Exato. O que você não pode é restringir. Vamos supor, eu quero um aparelho de telefone celular que tenha tantos gigas de capacidade, que tenha câmera de tanto... É assim que eu vou dizer. Sim. Entendi. No mínimo, né? No mínimo, Mas você sabe que pela nova lei, o termo de referência foi uma das coisas que mais mudou. O termo de referência, praticamente hoje, tem todas as regras do seu negócio, tem que estar ali. Porque ele que vai orientar todas as outras áreas da administração, seja aqui no tribunal, seja na prefeitura de Suzano ou na prefeitura de Borá, qualquer lugar, é dali que eles vão tirar todos os elementos para montar o edital. Então, é ali que você vai dizer se vai poder permitir consórcio ou não, quais são as parcelas de maior relevância, se vai permitir subcontratação. Antigamente, isso ficava perdido no processo porque não tinha uma regra. Hoje, pela nova lei, o que a lei orienta é que todas as informações que são importantes para elaborar um edital, a minuta do contrato e até a execução do serviço, esteja no termo de referência. Aí fica tudo centralizado ali. Hoje, a peça mais robusta que temos que elaborar é um termo de referência. Poxa, porque aí não tem erro. Se esse start já está bem feito, todo o resto do processo acaba... Decorre disso, né? Exatamente. Porque antes, como ficava perdido, as pessoas poderiam não achar uma parte, outra parte, tinha que fazer uma junção de coisas. Hoje, a orientação é que você faça tudo no termo de referência. Então, quanto melhor o seu termo de referência, mais próximo do que você quer, você vai adquirir, você vai adquirir uma coisa bem próxima do que você pediu e tornar todo o processo eficiente. Porque a pior coisa para quem trabalha com licitação e contrato
é você ter todo o trâmite, destruir um processo e chegar no final ter uma deserção ou um fracasso. Que é não aparecer ninguém ou aparecer pessoas que não oferecem o que você quer. Todo esse tempo foi perdido. Todo perdido. É mão de obra perdido, tudo perdido. E o tempo, que é uma coisa que você não tem preço. Não volta. Que às vezes é urgente, às vezes você tem uma programação, você fez um prazo legal que dava tempo de atender e de repente não dá mais. Porque você perdeu essa oportunidade. Então, assim, a maior tristeza para quem trabalha com licitação e contrato é você instruir um processo e quando chega ali, na hora de finalizar, de concluir, ele dá deserto porque não teve interessados, ou ele dá um fracasso porque a proposta não atendeu, ou porque tinha um valor elevado acima do estimado, ou porque realmente conferindo o objeto não batia com o que você estava pedindo, porque tem isso também, né? Às vezes a gente pede uma coisa e as pessoas não entendem. Então, mesmo você especificando tal, a pessoa vem e te oferece uma outra coisa diferente. Então, você ainda tem que estar atento para não comprar gato por lebre, né? Gente, tem que ser igual o chat GPT. Você tem que deixar muito claro o que você quer no prompt para você ter a resposta assertiva. Pensa nisso. Nosso tempo é curtíssimo, Patrícia, já está acabando, mas eu queria falar de projeto também. Porque também está debaixo do guarda-chuva da DCP, está no nome. Então, falamos de contratação, de compras, etc. Tem muito mais a falar, você vai ter que voltar aqui. Já fique sabendo sobre isso. E eu falo pouco, né? Não, mas isso que é bom, Aqui tem que ter diálogo. Projetos também, né? Então, eu vou citar aqui, eu não vou nem citar as futuras instalações da nossa diretoria de comunicação, mas esse trabalho que vocês têm de sentir a necessidade das áreas, o que elas precisam, aí pensando em ergonomia, tem toda essa questão laboral que é seríssima, dos espaços, dentro da realidade que nós temos de espaço, porque não dá para reinventar a roda, e até outros projetos, como por exemplo, temos unidades regionais que não são sedes próprias, que vão sair as sedes próprias nos próximos anos, né? Então vocês também trabalham com isso? Sim, projetos também tá na nossa alçada. E com um carinho muito especial. Não, a gente tem pessoas que gostam, que exatamente gostam disso. Gostam de ir na área, ouvir qual é a demanda. Porque antigamente a gente tinha sempre teve muita obra, sempre teve, né, reforma, reparo, mas no final as pessoas sempre estavam insatisfeitas por algum motivo. Então a gente começou a perceber que não adianta você reformar e a pessoa ainda ficar infeliz. Tem que escutar, porque antes era meio que padronizado para ir mais rápido. Hoje a gente investe esse tempo. A gente ouve o que a pessoa precisa, porque na verdade ninguém vai saber melhor do que você precisa na DCS do que você. Você sabe o que a sua diretoria precisa, você sabe o que a sua equipe precisa, como ela trabalha melhor. Então, por exemplo, na DCP a gente não tem divisória. É uma opção nossa. É verdade. A gente gosta do espaço aberto porque a gente interage com tudo. São 5 sessões que estão muito interligadas. Tem gente que precisa de silêncio para trabalhar. Então, não dá. Esse ambiente, por mais que seja bom para mim, não vai ser bom para você. Então, o que a gente faz? A gente ouve. Ouvindo o que as pessoas esperam, pretendem, você costuma ter um resultado melhor. Então, você reforma menos. A gente trabalha com a questão de ergonomia. Nós temos arquitetos e engenheiros que ficam estudando móveis que atendam tanto na questão de ergonomia, cadeira, mesa, os monitores de computador a gente conversa com a DTI sempre, com a DASAS, contratamos perícia, inclusive, para ver a questão laboral, para ver a questão. A gente fez recentemente a contratação de uma empresa para a contratação de EPI. Nós vamos contratar EPIs, principalmente para fiscalização, que está na rua, tem que ter colete, tem que ter capacete quando vai vistoriar uma obra. Então, isso tudo de demandas que surgiram na casa, a gente foi acompanhando e a gente tem esse cuidado com projetos. Especificamente nas unidades regionais, nós temos 20 unidades regionais e nós temos 2 ainda que são locadas, que são Andradina e Mogi Guaçu. Nós já estamos com um projeto em elaboração para a construção de sede própria para as 2 unidades regionais e a nossa perspectiva é que o edital seja publicado ainda para a construção ainda esse ano. Que joia! É. Então tudo isso está dentro do guarda-chuva da DCP. Dá tudo isso. E depois a fiscalização da obra também. Exatamente. Nós vamos acompanhar toda a estruturação, toda a fundação e a entrega, se tudo der certo, dessas unidades regionais. E tem muito mais para falar, gestão do contrato, acompanhamento, uma série de coisas que não deu tempo. Simplesmente não deu tempo. Eu queria agradecer, Patrícia. Eu acho uma coisa muito importante que quem nos assista saiba o que é uma compra pública, quais são os pormenores, quais são os caminhos a fazer, porque não é uma coisa jogada, gente. E tem que ter o mesmo cuidado como a Patrícia tem na casa dela, como a gente tem na nossa casa, como a gente falou, o dinheiro, o orçamento. O que é o orçamento? O orçamento é como na nossa casa aqui, eu e você, o nosso salário. Você sabe quanto é? É aquilo ali. Não dá para gastar mais do que aquilo ali, a não ser que você queira se enfiar numa bola de neve. Não pode, etc e tal. Uma série de ações, né,
que são muito claras no sentido de que a coisa funcione. Então, eu queria agradecer porque foi uma aula. Por favor. Aqui, e você vai ter que voltar. Muito obrigado, Patrícia. Obrigado por ter vindo. Imagina, eu que agradeço. Agradeço por você ter me deixado à vontade, confortável, que eu estava com muita vergonha. Mas olha, é um prazer estar aqui para falar com você, é um prazer falar sobre isso. Eu adoro trabalhar no tribunal, adoro o que eu faço. Isso é verdade. Então eu faço com muito prazer e falo disso quantas vezes você me convidar. Isso é verdade. A Patrícia tem uma dedicação muito grande e contamina toda a equipe que faz com que isso aconteça. É um grande acerto, e leve o nosso abraço ao Dr. Malek, que é o nosso capitão, né, no DGA, que dá essa liberdade de trabalhar dessa maneira também muito bacana, e reforça com ele que eu quero ele aqui também, tá bom? Reforçarei. E a você que me acompanhou até agora, também o meu agradecimento por mais essa edição concluída do nosso programa Controle Externo. É claro, quer saber mais sobre o que a gente faz aqui? Acesse tce.sp.gov.br, tá tudo lá. E também siga-nos nas redes sociais. Até a próxima semana. Tchau!